Oi. Não sei se a gente tá ao vivo, não tava conseguindo entrar. Agora foi aqui. Vocês estão aí? Aqui pra mim não mostra. Tá uma loucura. Agora tá. Agora eu tô vendo vocês. Uhul, conseguimos! Nossa, hoje não deu tempo, gente, pra eu ficar bonita pra vocês. Ah, mas ó, de verdade, vocês são de casa. Vocês não precisam me ver bonita, não, de maquiagem, não. As crianças daqui a pouco estão indo viajar. Aí eu só passei um corretivozinho, porque eu tô com o olho roxo aqui embaixo. Ó. Calma, vou ter tempo, vou ficar bonita, fazer unha. Meu marido, quando voltar, vai encontrar outra mulher. Entendeu? Vou me cuidar. Aí vocês vão ver que tá... Como eu só passei o corretivo, acabou que pegou os cílios, tá tudo branco. Mas como eu disse, vocês são de casa. Enquanto vocês estão chegando aqui, tem gente que vai entrar um pouquinho atrasada. Deixa eu só ler uma coisa que tá queimando demais, porque foi uma pregação que eu ouvi outro dia. Pera aí, aqui. Presta atenção, porque vai ser um pouquinho grande, mas é muito forte, muito forte. E eu gosto, assim, de ouvir pessoas lendo pra mim, porque vai interpretando. Meus filhos dizem que a mamãe conta muito bem as histórias da Bíblia, apesar de eu errar, né? Então presta atenção, o som tá muito alto? O som tá muito alto, ou tá bom, ou tá muito baixo? Deixa eu ver só vocês falarem se o som tá bom. Gente, eu não tô aguentando mais tomar café. Eu tô em jejum até agora. Tá ótimo. Então, beleza. Presta atenção nessa história. Aqui eu tô lendo o livro de João, que para quem tá começando a ler a Bíblia, lembra que eu comentei com vocês, né? Essa minha forma de ler. Há pessoas que dizem que a melhor maneira de ler a Bíblia é desde o começo, desde Gênesis. Eu ainda não consigo ler desde Gênesis. Chega uma hora que dá um nó na minha cabeça. Filho que é filho, que é filho, que é filho, que é filho. Então eu, orando a Deus, eu falei, Senhor, me diz como começar a ler para que eu tome amor. Então eu leio Tiago, aí depois do Tiago é quase o final, depois de Tiago eu vou lá para Mateus, aí de Mateus eu vou para Marcos, Lucas, aí depois de Lucas eu venho para João. Só que eu percebi que eu não tinha lido João, então eu estou lendo João agora. E aí eu estou justamente na história da mulher samaritana. Então aqui pensa que Jesus já veio à Terra, Jesus já caminhou com as pessoas, com os seus discípulos, ele já curou enfermos e ele continua caminhando. Então entenda aqui que eu vou ler para você. Jesus estava em terra, o verbo se fez carne, ele estava aqui, vivo, carne e osso, pele. Então nesse momento preste atenção o que acontece. Jesus estava caminhando e aí Jesus soube que os fariseus tinham ouvido falar que ele fazia e batizava discípulos, mais discípulos do que João. Aí eles falaram assim, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aí Jesus deixou a Judéia e retirando-se foi para Galiléia. Era-lhe necessário, presta atenção, era necessário para Jesus passar pela região de Samaria. Samaria é uma cidade lá, que eu não faço ideia. Imagina uma cidade aí perto da sua casa. Eu sempre gosto de me colocar dentro da história. E assim Jesus chegou à cidade de Samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E ali ficava um poço de Jacó. E cansado da viagem, imagina Jesus caminhando, passando, curando enfermos, fazendo milagres. Jesus, cansado da viagem, ele sentou-se junto a um poço. E era mais ou menos meio-dia, mais ou menos esse horário que a gente está. E ele falou assim, ele viu uma mulher samaritana tirar água daquele poço, era um poço que todos podiam ir ali tirar água, e Jesus disse para ela assim, olha, me dá um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana chegou para Jesus e perguntou, como assim? Como você, sendo um senhor judeu, pede água a mim,
que sou uma mulher samaritana. As mulheres samaritanas não eram consideradas impuras, não eram consideradas pessoas que os judeus poderiam se relacionar. Então a mulher, ela chega para Jesus e fala: como que você está me pedindo água? Como é que você está pedindo como é que você está falando comigo? E aí ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde você vai conseguir água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu para ela: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, esse nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar vida eterna. E a mulher disse para ele, sem saber que ele era Jesus: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5. E esse que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então a mulher olhou para Jesus e disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o que não conhecem. Nós adoramos ao que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade contar ao povo: venham, venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? E então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para ele comer? E Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem mesmo no tempo em que semeia e o tempo que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho que aquela mulher tinha dito. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus e pediram para que ele permanecesse com eles, e Jesus ficou ali durante 2 dias. Muitos creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos aproveitar esse momento antes de eu entrar aqui com vocês para que a gente possa orar e que a gente possa
receber palavras, direcionamentos diretamente do Senhor. Pai, obrigado por essa palavra tão forte, tão profunda em nossa vida. Nós te pedimos nessa tarde, nós te pedimos que o Senhor venha frutificar, que o Senhor venha trazer o espírito de sabedoria, de revelação para nós, a partir desse capítulo, Pai. Que a gente possa ter entendimento sobre tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer, que o Senhor tome cada palavra que vai sair da minha boca. Que não seja eu aqui falando, mas que seja o Teu Espírito Santo sussurrando na vida de cada pessoa. Nós sabemos que uma única vida importa para o Senhor. Uma única vida que larga tudo para seguir os Teus caminhos e que existe uma festa no céu quando isso acontece. E eu te peço, Pai, pelo poder do nome de Jesus, que não somente uma vida, mas que várias vidas se coloquem aos Teus pés, se entreguem nessa manhã, nessa tarde aos Teus pés e que voltem a ter comunhão, que experimentem de um toque verdadeiro e diferente em suas vidas. Que eles não só experimentem do pão da vida, mas da água viva que fluirão dos seus interiores, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, esteja conosco e já vai, Pai, preparando esse ambiente, preparando esse momento, enchendo corações ansiosos, aflitos, preocupados, enchendo o coração com a Tua verdade, com a Tua vida. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Essa palavra veio, esse versículo veio numa pregação que eu ouvi e aí coincidentemente a minha leitura está justamente em João, na parte da mulher samaritana. Acabei lendo com vocês. Hoje de manhã eu não consegui ler a Bíblia. E o que eu mais senti, assim, ao ter ouvido rapidamente e agora ao ter lido, é justamente a busca incansável que a gente tem de preencher. Um espaço que só pode ser habitado pelo Senhor, um lugar que só pode ser habitado por Ele e que de diversas formas, e vai muito de encontro com o que a gente estava falando ontem, que quantas vezes a gente tenta com situações, a gente tenta com possibilidades ou até mesmo com expectativas. Ontem à noite, deixa eu só ver aqui porque a música parou. Ontem à noite eu liguei para minha sogra e aí para ver que tá tudo certo das crianças e tal, e aí ela falou assim: eu falei com o Rodrigo no telefone, o neto. Falei com o Rodrigo no telefone e aí ela me contando, ela falando: Adriana, aí eu perguntei para ele se ele estava ansioso de vir para casa da vovó. Afinal, vão ser as primeiras férias deles lá sozinhos, assim, né, com os avós. E eu perguntei se ele estava ansioso. E aí ele me respondeu: não, vovó, ansioso eu não tô, não. Eu tô muito empolgada. É muito empolgado. Porque ansioso a gente não pode ficar. A gente nem pode falar essa palavra. E por diversas vezes, eu e o Rodrigo, nós falamos isso. Tô silenciando os comentários. Nós falamos isso para as crianças. A gente fala, viver ansioso significa que você quer muito o futuro que você nem sabe se vai acontecer. Aí ontem no carro, eu dava os parabéns, a gente foi comer japonês e eu falei: olha, a vovó me contou que ela perguntou se você estava ansioso e você falou que não estava, que você estava empolgado, que você estava feliz, porque não pode ficar ansioso. E aí eu falei, ele falou assim: mamãe, mas por quê que não pode mesmo ficar ansioso? Eu falei: filho, o sentimento ansiedade é algo que quer nos tirar do momento presente para que a gente fica demasiadamente no futuro. E a verdade é que só Deus sabe do nosso amanhã. Só Deus sabe o que vai acontecer. E eu falo desse jeito que eu tô falando com vocês. Só Deus sabe o que vai acontecer. Ele é o dono da nossa vida. Ele tem o sopro da nossa vida. Então, a nossa relação tem que estar sempre em Deus e disponível para o que Ele quer fazer. Porque Ele é o único que é capaz de trazer a alegria para a nossa vida. E aí, se você fica ansioso, você sai do lugar de filho e você começa a viver pelos seus sentimentos. E aí eu fui explicando tudo isso para ele. E essa passagem da mulher samaritana, quando Jesus fala: quando você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Você beberá da água viva. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que isso significa? Jesus está nos chamando
para viver com Ele, para experimentar dele, para que a gente saia do controle. Porque a maior parte do tempo a gente quer ter o controle de tudo. E eu sei que quando a gente está na dor, quando a gente está no sofrimento, é difícil enxergar um palmo à nossa frente, porque principalmente quando a gente está acostumado a viver conforme a nossa vontade, conforme o mundo. E de repente, eu chego para você hoje e convido a aprender e entrar profundamente no descanso de Deus. Você chega para mim e fala assim: Adriana, no mínimo você tá doida. Porque como é que eu vou fazer isso? Afinal, eu nunca experimentei do que é viver a dependência, do que é viver completamente entregue. Só que, assim como a Bíblia garante para nós que todos os dias a gente precisa morrer para nós mesmos, para a nossa vontade, que eu diminua, para que Ele cresça. É exatamente nesse lugar que nós precisamos viver. Não tem como você viver um caminho com Deus onde horas você está descansando, horas você está confiando e horas você quer tomar o controle. Ora você quer estar ouvindo a direção dele, ora você não quer. É mergulhar profundamente. E como que eu acesso esse lugar? É tendo intimidade, é buscando ele, é estando com ele, é parando tudo que você está fazendo para adorar e falar: Senhor. Quantas pessoas escrevem para mim: Adriana, eu não consigo falar, eu não consigo orar em voz alta. Você só vai conseguir a partir do momento em que você ultrapassar esse seu limite, essa limitação. E muitas vezes, por conta de falta de paternidade, por conta da decepção que às vezes a gente tem pelos nossos pais terrenos, né? A gente muitas vezes não consegue nem orar e falar: pai, paizinho. E por muito tempo eu observei isso em mim, tá? Quando eu ia orar, eu falava: Deus, que o Senhor... Eu não conseguia falar: ô Pai amado, ô papai, cuida de mim. Porque eu tinha tanta dificuldade pelo que me faltou na infância, e eu sempre olhei a imagem de pai como algo quase que inacessível, porque meu pai era muito ocupado, meu pai trabalhava muito. Inclusive, antes de começar a live, tava ele me ligando. Eu falei: pai, eu tô entrando em live, calma um pouquinho. Era tão inacessível, era algo tão distante para mim, que ter uma relação filha e pai era algo completamente distante. Só que quando você encontra e você reconhece a sua identidade de filha com o seu Deus Pai, que te criou, que tem um projeto único, específico, que desenhou a sua história antes mesmo de você existir, você vai passando. E eu comecei a orar, eu comecei intencionalmente a falar: Deus, eu não consigo te chamar de pai, eu não consigo imaginar claramente a minha relação de filha e pai. E eu preciso que o Senhor cure isso em mim. Eu preciso do seu toque, eu preciso das tuas mãos. Até que, no de repente, o Senhor me curou. E hoje eu tenho uma relação de filha. E tem horas, gente, que eu sou uma filha mimada mesmo. E eu chego e falo: ô Pai amado, olha, eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas o Senhor lembra quando eu fiz tal coisa? Oh Deus, eu tenho um crédito com o Senhor, por favor. Porque filho fala assim com o pai: ô mamãe, ontem você disse pra mim que eu ia poder, e aí hoje você tá dizendo que eu não posso, mamãe. Deixa, por favor. Aí eu vou lá e deixo. Porque senão as pessoas, o mundo muitas vezes nos coloca numa posição de: Deus, ele é um pai bravo, ele vai te punir, ele vai te machucar. Eu vejo cada comportamento que eu vou ter, eu vejo se isso está decepcionando a Jesus, se não tá. Tudo que eu vou fazer, inconscientemente e conscientemente, eu fico assim: mas isso está agradando a Jesus? Isso que eu vou falar? Um dos motivos que hoje, mesmo marcas batendo na minha porta para poder eu divulgar, e eu falo não, é porque eu falo assim: cara, eu já errei tanto em virar uma máquina de divulgar produtos, que hoje o Senhor me colocou no lugar que eu vou decidir se eu vou fazer ou não. Tem que ter uma verdade para mim. Eu não quero engano na minha vida. Eu não quero mentira na minha vida. Eu não quero abrir brecha alguma na minha vida. Se algo não tá legal na minha vida, se alguma relação com alguém não está boa, eu quero ter uma conversa direta. Eu não quero ter fingimento na minha vida. E é nesse lugar que todos os dias nós devemos estar, da verdade, de agradar ao Pai,
de entender, porque muitas pessoas reclamam assim, nada na minha vida dá certo. Nada, eu não consigo ver o toque de Deus, Adriana. Eu não consigo ver que Deus está cuidando de mim. A única coisa que eu falo é assim, o que você está plantando? E nessa hora eu nem estou dizendo de você estar plantando tempo de oração com Deus, não. Eu estou dizendo o que você está fazendo quando ninguém te vê. O que você está fazendo quando você tem uma oportunidade de dar um jeitinho que ninguém vai descobrir, tá? Você vai vender um carro que é clonado, não sei se existe isso, mas você vai vender um carro clonado, ninguém vai descobrir. E você vai ganhar 10 mil reais nessa venda. Presta atenção, ninguém vai descobrir. Nunca. Você tem a oportunidade de fazer isso. A minha pergunta é, você vai fazer? Você faz? Você vai chegar numa loja, você vai ver que você tem a possibilidade de trocar uma etiqueta, que está lá custando 600 reais uma calça jeans. Você tem a possibilidade de trocar a etiqueta para colocar 80 reais. Ninguém vai descobrir. Eu te pergunto, você vai fazer? Você tem a oportunidade de chegar para o seu chefe, pedir uma folga e dizer, eu tô exausta, essa é a sua verdade, eu tô exausta. O Senhor consegue me dar uma folga? Ou você vai chegar e vai falar, eu tô com a minha mãe doente. Eu tô com um tal problema, por isso eu não vou conseguir estar no trabalho. Você entende que são muitos pequenos, aparentemente pequenos, mas que são grandiosos detalhes? Fala oi. Oi, eu vou para o aeroporto. Eu sei. Você tá com batom? Não, não. Mas a mamãe já vai acabar aqui pra ficar com vocês, tá bom? Quantas horas? 20 minutinhos. Eu vou ficar com vocês de 20. Então tá bom. Você tem a oportunidade de falar a verdade e você escolhe mentir. Mas ninguém tá te vendo. Afinal, você vai pensar, mas puxa, quem vai saber disso? Entenda, tudo que a gente planta de engano, tudo que a gente planta de mentira, a gente vai colher. Essa lei, ela não falha. Então, quando você olha para sua vida e você vê que coisas não estão dando certo, a minha pergunta nesse momento é o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo da sua vida? A gente não pode abrir nenhum espaço para o mal. Ele não tá de brincadeira. O Satanás, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Tudo que envolve mentira, tudo que envolve engano, tudo que envolve falsidade. O que você faz quando seus amigos dão as costas? Você fala mal das pessoas? Você fala mal dos seus amigos? Você permite que seus amigos falem mal de outras pessoas com você? Dri, mas isso é tão pequeno. Não, isso não tem nada demais. O que tem? A gente tem que falar mesmo. Cuidado. Comece a viver uma vida reta, a buscar uma vida em santidade, a dizer não para o pecado. A dizer não, não, eu não vou. Ai, mas era tão gostoso, eu podia todo final de semana tomar, ficar num grauzinho. Não. Tire tudo que te afasta de Deus. Gente, a gente não precisa de muita coisa nesse mundo para poder nos afastar de Deus. Bastou um amigo que vai te convidar para uma noitada. Bastou uma amiga que vai te convidar para ficar vendo vídeos terríveis que vão entrando na sua casa. A gente sabe hoje batidas de músicas. Você vê claramente como que o ambiente fica opressor na sua casa. O ambiente fica estranho dependendo das músicas que você escuta, dependendo dos lugares. Se você já está caminhando com Jesus há algum tempinho, você vai ver que você não consegue mais escutar certos tipos de música. E não é porque virou a Madre Teresa de Calcutá. Não, seu espírito não aceita. Sua alma não aceita. É como se ela gritasse, isso não pertence a mim. Eu não quero. Só que dependendo dos espaços que a gente abre, de repente, uma nova amizade, uma simples amizade, que já é calculada. O demônio, ele não vai tipo, vou fazer uma coisa que nem agrada a Adriana. Não, ele vai por um caminho que é a minha fraqueza para que eu caia. É assim o tempo inteiro. Você pode observar. Você está caminhando com Jesus, você está bonitinho orando,
no dia acontece um mega problema, que você acha que Deus perdeu o controle, porque aparentemente você não tem uma visão de solução. Aí no outro dia, eu tenho que resolver o problema. E aí Deus, pai, daqui a pouco eu venho. Daqui a pouco eu venho. Tem essa história que eu amo contar. Inclusive, eu vou contar rapidinho pra vocês. Que é a história, muita gente deve ter ouvido, as pessoas não. Que é a história de duas irmãs. Elas estavam em casa e elas receberam a notícia que Jesus ia passar na casa delas, com os discípulos. E aí... Agora. Estão assistindo? Ele veio contar que o papai e a irmã estão assistindo. Mas eles estão. Então eu vou contar a história. As duas irmãs, elas descobrem que Jesus ia dormir na casa delas, com os discípulos. E Marta, ela era muito mandona, muito autoritária, tudo dela tinha que ser muito certinho. Tem que arrumar a louça, tem que deixar as camas prontas, tem que limpar a casa. Afinal, Jesus está passando pela casa, vai dormir na casa delas. Imagina, você descobre que Jesus vai dormir na sua casa. Você vai deixar a casa impecável, você vai limpar, não dá pra jogar a sujeira debaixo do tapete, porque Jesus tudo vê, Jesus tudo sabe. Elas começam a arrumar. E aí Marta começa com a Maria. Maria, vai ali, já põe o alho pra fritar, já prepara, pega as toalhas, eu quero toalhas todas brancas pra eles. São 12 toalhas, mais uma pra Jesus, então são 13 toalhas. Prepara o lençol, passa, deixa tudo... Não, Marta era assim, mandona e exigente. Nossa. Tudo tinha que ser do jeito dela. Nossa. Maria... Você não é assim. Não sou, não. Maria já é mais mansa. Maria ia de boa, falava, Marta, calma um pouquinho, Marta, não precisa ser tão pesada assim. Calma, eles vão chegar, vai estar tudo certo, vai estar tudo... E Marta, não, vambora, vai. De repente, a porta bate. Maria vai atender. Marta não conseguiu, porque Marta estava indo com a comida no fogo. Imagina, preparar para 12 pessoas. Arrumar cama para 12 pessoas mais Jesus. Na Eram verdade, 13. 13, verdade. Era isso que eu ia falar? Isso aí. Chega lá, Maria atende. Eu tô gostando da história. Você tá, meu filho? Glória a Deus, meu filho. Aí chega Maria e fala assim... Oh, Jesus, seja bem-vindo. Você chegou. Sente aqui no sofá. E aí, Jesus sentou no sofá. Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ali ouvindo tudo que Jesus tinha para falar. Marta chegou e falou assim, e aí, Jesus, beleza? Seguinte, já vou aí, tô só preparando a comida, tô pegando aqui as melhores louças, afinal, vocês chegaram para comer, tô arrumando a cama, terminando de passar pano na cozinha, caiu óleo aqui, porque eu tava fritando a batata frita, pingou um pouco de óleo aqui no chão, tô só passando um paninho aqui, já vou aí. Aí, Maria ali de boa, mansa, ouvinte, querendo ouvir tudo que Jesus tinha para falar, ficou ali encantado, olhando para Jesus. A batata frita é muito boa. É verdade. Ouvindo Jesus, Maria ficou ali, assim, silenciosa, ouvindo mais do que falando. Aí Marta começa assim, ó, limpando a cozinha. E ela começa a não se aguentar. Ela não se aguenta. Aí ela olha, vê Maria lá sentada aos pés de Jesus. Você quebra isso. É verdade. Nossa. Vê Maria lá sentada aos pés de Jesus. Ela não se aguenta. Ela tentou, ela contou de 1 a 15. 1, 2, eu vou ser uma mulher mansa, eu vou ser uma mulher calma. Ela não aguentou. Ela chegou, mamãe ficar em pé rapidinho, só pra eu contar essa história. Tá bom. Finge que você é Jesus, tá? Sério? Sério. Ah, é porque eu sou menino e Jesus é Isso. um menino. Ela chegou, presta atenção. Marta chegou para Jesus, fica aqui de frente para mim. Jesus está sentado aqui. Marta chegou para Jesus e falou assim: Ô Jesus, seguinte, tô ali lavando louça, preparando comida, arrumando casa, deixando casa cheirosa. Maria tá aqui, sentada aos seus pés, ouvindo tudo que você tem para dizer e não tá vindo me ajudar. Faz o seguinte, manda que ela venha me ajudar, porque eu tô exausta. Jesus só olha para Marta e fala assim: Marta, Marta. Marta é o nome da minha avó. Marta, Marta. Você vai mandar pro vovó? Vou mandar para ela. Anda
preocupada demais com os afazeres da casa, anda ansiosa demais com tudo que tem que ficar perfeito. A sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Não diga para Maria o que ela tem que fazer, porque ela escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? Ao invés de tentar resolver tudo com seu próprio braço, ao invés de tentar fazer tudo do seu próprio jeito, Maria escolheu ouvir Jesus. E essa história, ela é tão real na nossa vida, porque Jesus todos os dias, ele bate à sua porta para se assentar à mesa com você, para deitar na cama ao seu lado, para cozinhar com você, para estar com você. Batata frita. Jesus todos os dias te espera sentar aos pés dele para ouvir tudo que ele tem para dizer. Só que você tem sido Marta, ocupada demais, querendo fazer tudo do seu jeito. E aí você chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu já entendi que o Senhor está todo dia batendo a minha porta, mas eu vou fazer o seguinte: hoje eu tenho que colocar a roupa para lavar, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que arrumar a casa, tenho que dar janta para os meus filhos. Então, quando for à noite, eu vou fazer como Maria. Eu vou sentar aos seus pés e ouvir tudo que você tem para dizer. Combinado? Aí Jesus pacientemente, assim como ficou sentado no sofá da casa de Marta, esperando, ele espera por você. Só que aí, no final do dia, você ficou tão cansada. E aí, você falou assim: eu vou só pegar o Instagram só para distrair um pouquinho minha cabeça. E Jesus está ali: não, tudo bem, eu tô te esperando. Aí passa 1 hora, passa 2. Espera, você tá contando a história ainda? Uhum. Espera, tinha Instagram? Não, mamãe tá contando que muitas vezes acontece com a gente. E aí o dia passa e você dorme. Mas aí você fala assim: Jesus, eu dormi ontem, me perdoe. Mas amanhã de manhã, hoje de manhã, eu vou só tomar um café da manhã e vou falar com o Senhor. E Jesus vai lá. Só que aí você acordou atrasada. E o café da manhã teve que ser dentro do carro. E aí você falou: tá, então depois que eu tomar o café da manhã dentro do meu carro, ou dentro do ônibus, eu vou pegar e vou falar com Jesus. Afinal, ele já bateu a minha porta. Por que ela tem que comer dentro do carro? Porque ela estava atrasada. Pra o quê? Pro trabalho. Nossa. Aí o que acontece? Sua amiga liga. Você tava muito tempo sem falar com ela. Oi, amiga, tudo bem? Aí você fala: Jesus, calma, eu já vou, tá? Vou pro trabalho, vou trabalhar. Na hora do almoço eu vou falar com o Senhor. Chega a hora do almoço, você descobre que você tinha que pagar uma conta. Aí Jesus tá ali: não, tudo bem, eu te espero mais tarde. Aí você fala: Jesus, hoje à noite eu não vou falhar. Eu vou ter o meu encontro com o Senhor. E aí você começa. Prepara a janta, arruma a casa, limpa a casa, se vê exausta, desequilibrada, desestruturada, ansiosa, desanimada, depressiva, aflita. Porque a ansiedade não faz bem para nenhum ser humano. Querer ter o controle das coisas não faz bem para nenhum ser humano. E aí, todos os dias, a gente começa a agir como Marta. E Jesus todos os dias fala: Marta, Marta, anda ansiosa demais com os afazeres. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte e essa nunca lhe será tirada. Qual é o momento da sua vida que você está? Sendo Marta ou sendo Maria? Muitos dos comportamentos da Marta são importantes. É a mulher que faz. Obrigada, minha mãe. Você é a melhor mãe do mundo, então troféu. Vocês ouviram? O que você falou? Troféu. A gente comprou esse troféu pra minha mãe. Mamãe, isso é ouro de verdade? Não. Deixa só a mamãe terminar, tá? Já vou lá com vocês, tá bom? Quantas vezes o comportamento da Marta em alguns momentos são importantes.
se ela se coloca aos pés de Jesus, porque Jesus fala e ela faz. A gente também, em alguns momentos, vai precisar ter um comportamento da pessoa que é ativa diante daquilo que Jesus fala, mas a gente não pode querer fazer as coisas sozinha. A gente não pode o tempo inteiro. Meu Deus, eu falo por mim, minha vida estava tão vazia, minha vida estava tão desgostosa, eu tinha tudo aos olhos do mundo, mas eu não tinha nada dentro de mim. Eu tentava preencher de todas as formas, eu tentava com viagens, os melhores hotéis, os melhores lugares, eu tinha as melhores pessoas me servindo, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, e era uma insatisfação insuportável. E eu achava que ia passar, e o tempo passava e não passava, piorava. Até que eu penso, eu vou mudar de país, né? Vou passar férias, vou viver, e aí aquilo fica mais ensurdecedor. Porque existe um espaço vazio que só pode ser preenchido por Deus. À medida do vazio que nós sentimos, à medida da insatisfação que nós sentimos, é a medida da distância que nós estamos de Deus. À medida que você se aproxima dele, à medida que você entrega, à medida que você busca, você vai experimentando de uma alegria tão inexplicável. É tão inexplicável. Para vocês terem ideia, antes a alegria da nossa vida, a princípio do que parecia, porque era tanta insatisfação, era pensar em viajar, ir para um bom hotel. Pelo menos a gente vai passar 5 dias, 10 dias num hotel maravilhoso. Eu gosto muito de hotel, adoro viajar. Nunca fui pro hotel. É verdade. Adoro viajar, gosto de ir para bons hotéis. Essa era, a princípio, a possível alegria. Pra vocês terem ideia, as crianças vão passar férias agora com os avós, então vai ser uma oportunidade que a gente tem de viajar. Eu e o Rodrigo fazem 2 anos que a gente não viaja sozinho. A gente foi um dia para Chicago, mas passou 2 dias e tinham vários outros casais. Sozinho mesmo a gente faz muito tempo. E a gente ama viajar sozinho. A gente não tá tendo vontade. Tipo, a gente está tentando buscar algum lugar que a gente possa ir para que a gente possa descansar um pouco. Só que antes, essa era a nossa alegria. Olha a que ponto chegamos. A gente pensava que a nossa possível alegria era ir para um hotel. Agora a gente está assim, mas vamos mesmo, vamos ficar em casa. Vamos num restaurante legal, nem sei se eu tô afim de viajar. Porque quando a gente está preenchido, qualquer prazer, qualquer momento nos alegra, porque você descobre uma alegria inexplicável pela presença de Deus. Quando você reconhece que Deus, Ele é o Deus da sua vida, quando você reconhece que Ele está com você, porque Ele está com você o tempo todo. Se você não está reconhecendo é porque você não está buscando. Deus não tem seus filhos preferidos. Nossa, eu vou aparecer para a Adriana, eu vou falar com a Adriana. Não. À medida que você busca, à medida que você quer, à medida que Ele aparece para você, que Ele fala para você, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o quanto você quer. E se talvez você não esteja conseguindo expressar, comece a colocar louvores, comece a colocar músicas. Tem uma coisa, gente, que à medida que você vai se aprofundando em Deus, que você vai buscando mais, você vai descobrindo um universo diferente. Eu tô nessa fase de descobrir esse universo diferente. Fui descobrir isso ano passado para agora. O que é? Você descobre que, por exemplo, pessoas que cantam canções para Deus talvez não atendem às expectativas humanas suas. Exemplo, fulano de tal canta tal louvor, mas você sabia que fulano de tal desviou e agora assumiu que é sei lá o que, de sexualidade? Você sabia que o outro fulano de tal fez um show, mas cobrou tantos R$1.000 e que deu um golpe na prefeitura? Um exemplo, tá? Nunca soube dessa história não, tô dando exemplo. À medida que você vai buscando Deus, você vai descobrindo que pessoas que são usadas por Deus, elas são falhas. E muitas vezes, essas pessoas que são falhas, outras pessoas usam das falhas dessas pessoas para dizer assim, não ouve louvor de tal pessoa, não. Se eu fosse você, eu só ouvia louvor de americano. Aí sabe o que acontece? Você não sabe inglês, que é o meu caso, eu tô aprendendo, não entendo quase nada das palavras. Aí eu falo assim, não, eu não vou ouvir o louvor de X, que fala português, porque X fez isso e fez aquilo. E você não consegue enxergar que isso é o Satanás. Tentando colocar coisas que te distanciam da adoração verdadeira ao Senhor.
Eu tô nem aí. Se fulano de tal cantava tal louvor e hoje essa pessoa tá quicando a bunda no chão. Eu tô adorando a Deus e essa música toca os ouvidos de Deus. Essa minha canção de adoração toca o ouvido do Senhor. Eu não tô preocupado porque falhos todos nós somos. Em algum momento eu vou te decepcionar, em algum momento... Eu te amo. Em algum momento eu vou ter uma atitude que não vai te agradar e a sua fé não pode estar em pessoa alguma. É somente no Senhor. Mamãe, eu que coloquei isso. É, obrigada. Eu que coloquei. Um coração? Isso. Eu amei. Para que, já sabendo disso, por que eu tô te falando isso? Porque em alguns momentos eu fiquei em alguns conflitos e hoje eu não quero saber. É incrível que o algoritmo, ele ouve, né? Então ele vai mostrando conteúdos. É incrível o quanto, não sei se é porque eu estou dentro buscando muito Jesus, mas é incrível o quanto eu vejo vídeos de pessoas falando mal de outras pessoas do meio de Deus. E parece que a atração tem sido, a alegria tem sido nisso, em ficar um brigando com o outro, um falando mal do outro. Gente, porque isso que ele falou é heresia, porque isso que ele falou é teologia, porque isso que ele falou... Não entrem nesse lugar, gente. Esse é um conselho que eu dou. Já limite as pessoas, já dê um basta. Entenda uma coisa, eu tenho vários amigos. E vários desses amigos não têm liberdade para falar vários assuntos comigo, porque eu não dou. Você não pode ser aquela pessoa que aceita, que tolera qualquer coisa, que vomitam na sua vida, que falam na sua vida. Pode, um pouquinho. Sua vida é preciosa. Sua vida não é um lugar de lixo onde pessoas vão defecar o que elas querem, bem entendem e colocar suas frustrações na sua vida. Não permita isso. Por isso que eu tenho minhas particularidades, sou chata. Lidar comigo precisa ser muito amigo, muita amiga, tem que amar muito. Porque horas eu tô com os meus amigos, horas eu não tô, eu não atendo o telefone, eu não falo com ninguém, eu não quero ver ninguém. Porque eu preciso do meu tempo de me restabelecer. Horas eu sou sociável, horas eu sou totalmente antissocial. Horas eu sou uma super amiga, horas eu não sou. Eu preciso, e você precisa buscar esse tempo de individualidade, de solitude, de buscar Jesus, de entender Jesus. Deixa eu dar um basta nesse monte de voz que está vindo na minha mente. Quantas pessoas estão deixando de buscar a Deus porque estão com receio do que vão falar? A Bíblia já te disse, você será perseguido. Jesus falou, você vai ser perseguido por causa do meu evangelho, por causa do meu nome. Vocês estão esperando as pessoas aplaudirem vocês? Vocês acham que eu estou esperando alguém vir dizer para mim que lindo que você está fazendo? Pelo contrário. Eu consegui ver claramente. Eu estava um tempo sem evangelizar claramente nos meus stories. Meus stories estavam explodindo de visualização. Explodindo. Eu voltei nessa semana. Tem 3 dias, 4 dias. Já caiu, reduziu assim. Vocês não fazem ideia. Vocês acham que é o quê? E vocês acham que eu estou preocupada? Em agradar um, agradar outro. Eu estou preocupada em agradar Jesus. E muitas vezes você está deixando de abrir sua boca, muitas vezes você está deixando de adorar, você está deixando de evangelizar no seu próprio Instagram, de postar na sua rede social, porque você está preocupada. Mas vão dizer que eu sou crente, vão dizer que agora eu virei evangélica, vão dizer que eu estou bitolada, que se dane o que vão dizer. E isso é para tudo na sua vida. Já chega o tempo que vocês estão preocupados com o que os outros vão pensar ao seu respeito. Vocês já entenderam, vocês não são crianças mais. Vocês já entenderam que as pessoas só se incomodam com aquilo que elas estão vendo que estão crescendo. Quando você estava mal, quando você estava na merda, ninguém estava preocupado com você, não. Agora que você está fluindo, que você está florescendo, as pessoas estão começando a te atacar. Você vai ver, eu até então, eu tô há 1 ano e meio sem trabalhar, sem prosperar, sem pegar trabalho que me trazem retorno financeiro. Eu volto agora em movimento a fazer minhas coisas, começam os ataques. Mas quando eu tava lá chorando minhas pitangas para Jesus, Jesus me restabelecendo, me fazendo, me cortando, ninguém se preocupou, ninguém falava nada. Agora, gente, vocês precisam ter discernimento para entender que essa vida não é sobre o que as pessoas vão pensar de você. Essa vida não é sobre a aprovação de quem convive com você ou de quem mora perto de você ou de amigos que olham seu Instagram e que estão rindo de você.
Essa vida é sobre o chamado que Deus tem sobre a sua vida. É o que Ele tem com você e para você. Não dá para ficar na posição de lamentação, na posição de vítima, que você é coitada, que você é vítima, que você é a vítima da sociedade. Não, você é responsável. Você tem responsabilidade sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você não faz. Existe um preço muito alto a se pagar quando você não vive com Jesus. E essa conta a gente está vendo, a gente nem precisa ir muito longe. Basta abrir o Instagram e ver vidas sendo dilaceradas, famílias sendo destruídas, relacionamentos sendo acabados. E se você perceber o ataque hoje central às famílias, antigamente a gente ficava decepcionado, a gente ficava assustado quando a gente via que um casal da televisão havia se separado. Hoje, a gente aplaude e diz, finalmente, agora ela vai ser feliz. Olha como, ainda dizem isso, olha como mudou o brilho no rosto dela. Olha como ele parece mais feliz. E aí ninguém consegue perceber que o Satanás quer isso. Ah, eu vivo um relacionamento trisal. Ah, o que importa é ser feliz. Ah, eu hoje eu não sei nem falar as palavras. Aí todo mundo aplaude. Ai, que lindo, se libertou. Vai pro inferno, Satanás. Não vai falar isso comigo, não. Que eu não aceito. E você tem que impor limites na sua vida. Viver princípios cristãos, impor. Não acho que tem que se meter em vida de ninguém, mas dentro da minha casa ninguém fala. Com os meus filhos ninguém fala. Ninguém educa os meus filhos. Meus filhos não se relacionam com qualquer pessoa. Eu olho, eu analiso o comportamento, eu olho o histórico. Não. Se fulano de tal que ele se relaciona não é uma boa pessoa, eu oro pela pessoa, mas eu não deixo ele se relacionar. Eu tô criando meus filhos pro reino. Eu não tô criando meus filhos pro Satanás. E aqui ninguém vai brincar com a minha família. E esse posicionamento é claro e eu falo na cara de todo mundo. Não brinque com aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Não deixe brincar com aquilo que é projeto de Deus para você. A sua família é um projeto dele. Não deixe o mundo educar. Não deixe o iPad educar. Não deixe o YouTube educar. Olhe no olho, converse com seus filhos. Ensine a eles que no corpo deles ninguém toca. Ensine a eles a tomar banho sozinho. Ensine a gritar. Ensine dizendo, meus filhos, não importa o que outras pessoas vão dizer para mim. Eu sempre vou acreditar na sua palavra. Eu sempre vou acreditar no que você me diz. Por que eu falo isso para eles? Porque quando um abusador vem, ele diz assim, sua mãe não vai acreditar em você. Seu pai não vai acreditar em você. Então, acredite na palavra do seu filho. Fortaleça os seus filhos. Esteja com seus filhos. E agora eu preciso estar com eles. Oi, amor. Mamãe, não esquece de cuidar dos pássaros. Pode deixar. Mamãe vai orar agora aqui. Você quer ficar aqui com a mamãe? Quando que você vai... 2 minutos. 2 minutos. Mas eu acho que eu tô indo agora. Não, tá não. Papai disse que a gente tá indo agora. Dá tempo. Mamãe vai só orar aqui. Amado Deus, obrigada, Senhor, por cada palavra derramada aqui. Obrigada pelo teu Espírito Santo. Obrigada pela tua presença. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite com mais intensidade cada casa nesse momento, cada família nesse momento. Que o Senhor levante um exército de adoração, um exército de servos do Senhor, Pai. Que entregue suas vidas nesse momento nas tuas mãos, que entregue o controle de tudo nas tuas mãos. Pai, o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é quem detém a nossa vida, o nosso amanhã. Está no seu controle se amanhã vamos acordar vivos ou não. Se ainda hoje teremos vida ou não. Nós sabemos que nada sai do seu controle. E por isso nós te pedimos em nome de Jesus que se por algum momento nós tentamos viver a nossa vida do nosso jeito, conforme as nossas próprias vontades, que o Senhor tome o controle, Pai.
O Senhor pode nos quebrar por inteira e nos fazer de novo. Porque nós queremos viver uma vida que te agrade. Nós queremos viver uma vida consagrada ao Senhor. Nós queremos viver uma vida te amando, perguntando ao Senhor se é para fazermos isso, se não é. Para cada lugar que nós vamos, nós queremos saber se temos a sua autorização. Pai, alinhe nesse momento, em nome de Jesus, o sonho de cada pessoa aqui. Que cada sonho esteja alinhado com a sua vontade, que o Senhor comece a fechar portas que vão levar para caminhos do mal. E que o Senhor comece a abrir portas, Pai, em nome de Jesus, para aquilo que é a sua vontade. Que o Senhor comece, Pai, a trazer entendimento, compreensão sobre o que é a tua palavra. Que o Senhor comece, em nome de Jesus, a abrir olhos espirituais, ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, para seguir a tua direção, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós não queremos viver uma vida com as nossas próprias vontades. Nós queremos experimentar da alegria eterna que é caminhar com o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que do seu interior, cada pessoa que está ouvindo aqui, fluirão rios de águas vivas e que vocês nunca mais sentirão sede, porque vocês estarão bebendo da fonte eterna. Em nome de Jesus. Pai, obrigada mais uma vez. E nós selamos essa palavra, essa oração com o sangue poderoso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe. Eu tô indo, tá? Amanhã, nosso último dia de live, tá bom? Beijo, meio-dia. Beijo.